Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jogo feio no Sul entre Corinthians e Grêmio, 0-0, jogo marcado mais pelos gols perdidos e lances polêmicos, e pelo duelo entre Cássio e Diego Souza. E o Luan, hein? Bom, assuntos desse vídeo, chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! 0-0 que ficou bom para o Corinthians, né? Um empate fora de casa com, teoricamente, concorrente ao título brasileiro, o Grêmio, que não vem conseguindo vencer esse título desde 1996, e muito ruim para o tricolor gaúcho, porque preservou titulares no jogo passado, com todo respeito ao Vozão, era um jogo para se vencer, para quem briga pelo título, empatou lá, empatou com o Corinthians, 4 pontos aí perdidos, né? 2 lá, 2 aqui, desperdiçados nessas duas rodadas. É nessa hora, nessa arrancada, em que a gente começa a desenhar, mapear o campeonato daqueles times que vão brigar lá na parte de cima. Não estou dizendo que o Grêmio já abandonou o campeonato, mas tá fazendo uma força para isso, né? Porque daqui a pouco vem Libertadores, vem Copa do Brasil, e a gente sabe como o Campeonato Brasileiro, concomitante com essas competições, é difícil. E no caso do Corinthians, como eu disse, um pontinho conquistado fora de casa já seria bom contra esse Grêmio. Pelas circunstâncias do jogo, se tornou melhor ainda, porque o Corinthians praticamente não jogou e teve algumas situações no jogo que a gente vai falar, como por exemplo um pênalti sonegado a favor do Corinthians e um pênalti contra o Corinthians, que também aconteceu e que, se o Diego Souza tivesse marcado, o Corinthians teria saído com a derrota. Então, no computar, né, no saldo do que aconteceu no jogo, o empate foi bom resultado, até porque não foi só isso, né? O Cássio trabalhou bastante, o Grêmio esteve muito dentro da área corintiana e o 0-0 ficou de bom tamanho para o timão. Bom, o Grêmio começou até bem no primeiro tempo, com aquele toque de bola que eu até cheguei a imaginar, poxa vida, o Grêmio há algum tempo não estava tendo esse mesmo recurso que o notabilizou em 2016, 17, uma parte de 18, que era exatamente essa troca de passes envolvente. O Grêmio, desde o ano passado, quando o Jean-Pierre ainda não tinha se firmado, o Luan já não estava bem no time, o Renato estava tendo dificuldades para encontrar esse substituto do Ramiro, o Mateuzinho propriamente não estava firmado também, o meio-campo não estava estabelecido, o Michel era uma escalação insistida pelo Renato, não havia um homem de ataque confirmado também, ora era o André Balada, ora era o Diego Tardelli, o Cebolinha ficava muito na conta do Cebolinha, o Grêmio não estava tendo esse mesmo recurso de toque de bola. Hoje, no primeiro tempo, mostrou isso, especialmente pela saída pelo lado direito. O Grêmio ano passado sofreu muito com o Rafael Galhardo ou o Léo Moura, frágil fisicamente, na lateral direita. O Orejuela dá essa opção, ainda mais porque o Corinthians pelo lado esquerdo não tinha hoje o Carlos Augusto, que ainda se recupera de lesão, juntamente com o Fagner. Então o Corinthians perdeu seus dois laterais que defensivamente estavam levando o Corinthians nos últimos jogos. O Michel Macedo e o Sid Clay não tem essa característica. O primeiro tempo foi uma avenida pelo lado direito. O Corinthians não conseguiu marcar isso e o Orejuela, que tem essa capacidade, essa qualidade mais aguda pelo lado, deitou e rolou, juntamente com o Alisson ali combinando jogadas, ora até o Jeromel aparecia como ponta direita. O Grêmio teve muito espaço. E com o espaço criou chances e desperdiçou muitas chances. Desperdiçou e muitas vezes parou no Cássio, como numa cabeçada incrível do PP, como num chute do Alisson em que a bola quase passa pelo meio das pernas do Cássio, mas depois ele agarra, como vários lances em que o Diego Souza também chegou. O Corinthians estava mais frágil defensivamente e o Grêmio não soube, digamos, transformar esse volume de jogo em gols. Embora o Corinthians, pro final do primeiro tempo e começo do segundo, ficasse mais com a bola. O Grêmio entregou mais a bola para o Corinthians e o Corinthians não tem sabido o que fazer com ela. O Corinthians numa extrema dificuldade de transição, não consegue fazer uma transição rápida, não consegue pegar essa bola e pensar um modelo de jogo, de ataque ofensivo. Eu não estou conseguindo entender esse Corinthians. E aí tem um ingrediente que a gente precisa falar, que é o camisa 7 do Corinthians, que é o Luan. Eu imaginei que o Luan hoje nesse jogo teria uma motivação diferente. Ele está enfrentando o seu ex-clube, onde ele é ídolo, onde ele tem um respeito muito grande, onde ele conhece muito bem o adversário, onde ele precisava mostrar para o seu torcedor hoje,
para o clube que paga hoje o seu salário, que não é baixo, uma coisa diferente, que ele se entregasse um pouco mais, que ele pudesse mostrar um pouco mais de recurso. E não. Enquanto esteve em campo, o Luan foi o mesmo dos últimos jogos, apagado, com exceção do derby final, que eu até referi aqui, que ele buscou o jogo, tentou e foi muito marcado. Nesse jogo não, ele errou tudo. Aí eu não sei se essa motivação que eu achei que ele teria por enfrentar o Grêmio não serviu até como um nervosismo, mas não dá, né? Não dá. O jogador de futebol tem que estar pronto para esse tipo de situação. Um cara que já jogou Olimpíada, um cara que já jogou final de Libertadores fazendo gol na Argentina, em clássicos grenais, então cansou de decidir, não pode amarelar nesse tipo de jogo. Ele está sentindo talvez o peso da camisa do Corinthians, não sei, da pressão dos torcedores, da pressão da imprensa, né, de muita gente exigindo que ele jogue um futebol melhor. Ele não consegue. Ele erra passe de 2 metros. Ele não consegue ter uma velocidade, ele já não tem por característica, mas ele sempre teve uma qualidade para servir os jogadores. Ele sempre teve um pensamento acima dos demais, de enxergar um lance, de enxergar uma assistência, de ver um goleiro adiantado e tentar um chute de fora da área, de fazer um passe rasgando a defesa. Ele tem sido burocrático, sonolento. O Luan hoje foi... Tenho que dar o braço a torcer, né? Eu estava esperando a recuperação do Luan e achei que nesse jogo ela pudesse vir, mas eu estou esperando isso a cada partida e ela não acontece. O Thiago Nunes, inclusive, deixou o Ederson no banco, que eu acho até que fisicamente, nos últimos jogos, ele sentiu. Porque ele entrou no time e não saiu mais. Depois emendou 4, 5 jogos, quarta e domingo. Obviamente, fisicamente, ele ia sentir. Como muita gente nesse time do Corinthians está sentindo. E aí o Ederson vai para o banco para ele começar com o Cantillo. O Cantillo não tem sido o mesmo também antes da parada ou nos momentos em que a gente apostava no colombiano como um dos jogadores responsáveis pelo sistema do Thiago Nunes. Eu não consigo mais sequer enxergar o sistema Thiago Nunes, porque depois da parada ele tentou ser mais defensivo e contando com o Fagner e o Carlos que não estavam hoje, essa ressalva é importante, ele mudou o sistema, ele foi mais cauteloso, ele tentou fazer um sistema mais defensivo para tentar especular lá na frente, onde ele tem, por exemplo, o Jô, que sempre é decisivo, apesar de estar fora de ritmo, é um cara que ainda decide. Ele tentou o Matheus Vital, que hoje também não fez um bom jogo, ninguém do Corinthians fez um bom jogo, com exceção do Cássio. Foi um jogo muito ruim, por isso que eu disse que pelas circunstâncias o Corinthians tem que comemorar esse 0-0. E o Grêmio, por outro lado, acabou criando mais oportunidades, mesmo que o Corinthians tenha ficado com a bola em determinado momento do segundo tempo, depois o Grêmio retoma, porque é da sua característica, mesmo o Maicon de novo fez um grande jogo, o Jean-Pierre precisa calibrar o pé, né? Embora ele tenha acertado o travessão, teve um que ele chutou para lateral, mas depois ele acertou o travessão no Cássio, mas ainda falta do Jean-Pierre, né? O que se cobra do Luan, se cobra do Jean-Pierre no Grêmio, qualidade técnica ele tem, visão de jogo ele tem, potencial ele tem, mas às vezes falta ele se ligar um pouco mais no que está acontecendo, né? E o PP não é o Everton Cebolinha, e talvez será, mas ele ainda não é. E quando o Grêmio perde o Everton Cebolinha, perde a sua principal referência, seu principal escape, seu principal diferencial do jogo. Você tocava a bola para ele pelo lado esquerdo, se sabia que ali poderia, numa jogada individual, sair alguma coisa. O Everton é aquele jogador que não tem medo da grande área, né? Ele simplesmente entrava a trancos e barrancos, driblando todo mundo, porque se o cara tocar nele era pênalti, né? E o PP não tem esse 1 contra 1 ainda como o Everton Cebolinha tinha ao deixar o Grêmio. Então isso vai demorar para acontecer. O Grêmio não tem um jogador hoje diferencial. O principal atleta do Grêmio hoje dá para dizer que é o Pedro Jeromel, é o volante Maicon. Tá faltando alguém no setor ofensivo. O Diego Souza realmente tem feito gols pelo Grêmio, mas hoje ele teve a bola do jogo e desperdiçou. Talvez porque do outro lado estava o goleiro Cássio, né? E ele tem sérios problemas com o Cássio. Ele perdeu o pênalti jogando pelo São Paulo. Ele tem aquele lance emblemático de 2012 jogando pelo Vasco contra o Corinthians na Libertadores. E hoje, mais uma vez, ele conseguiu chutar para fora. Mas vamos lá, vamos falar desses lances polêmicos, porque antes disso tem uma situação do Kahneman no jogo. No primeiro momento eu fiquei muito em dúvida, porque as imagens não me pareceram conclusivas. Eu não vejo o Kahneman acertando a bola em nenhum momento, mas eu vejo o Jô indo e se desequilibrando
e fiquei na dúvida se o Kahneman desequilibra o Jô para que ele não consiga acertar a bola. E depois eu revi vários lances e eu acho que pelo menos deveria haver uma revisão, que não ocorre. Eu acho que esse foi o grande erro da arbitragem. Pelo menos chamar o Bruno Arleu de Araújo para que ele analisasse o lance. O Kahneman não toca na bola. E quando o Jô vai tentar, o Kahneman está embaixo, né? Quando ele está embaixo dando o carrinho, é pênalti. Eu acho que o pênalti aconteceu, acho que é um lance difícil a ser enxergado ali na velocidade do jogo, a olho nu, mas na revisão eu imagino que o árbitro marcaria. Como marcou o pênalti para o Grêmio? Somente na revisão, porque na hora que o Michel Macedo dá o carrinho, eu também não vi como pênalti, mas depois em câmera lenta você vê que o joelho dele desloca o tornozelo do Diego. E aí o Diego usa a experiência também, cai no chão, rola, bababá, para o jogo. E aí vem o VAR e avisa, pelo menos para que ele revise. Quando ele revisa não tem como não marcar, porque você vê que o joelho desloca a perna do Diego. Então eu acho que o que mais faltou aí foi o critério do VAR. Porque no campo eu dou o desconto para o árbitro não ter visto nenhum dos dois pênaltis. Mas o VAR poderia ter acionado o árbitro, especialmente no lance do jogo. E aí o Diego Souza teve a bola do jogo para marcar, para vencer o jogo e não aconteceu. Então, diante de tudo isso, foi um péssimo resultado para o Grêmio e um bom resultado para o Corinthians, que belisca um pontinho fora de casa. Mas precisa rever muita coisa no seu sistema de jogo, no seu sistema tático, nas suas escolhas. Tem muita coisa para ser repensada nesse Corinthians. E o Grêmio, a preocupação fica por conta do Campeonato Brasileiro. Tem muito concorrente e esses pontos não dá para desperdiçar. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história toda, desse jogo. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!